Bom, então vamos lá, oficialmente aqui, né, dar início à nossa atividade de hoje. Então, hoje é a segunda parte do workshop que a gente planejou aí de pneumonias, né, infecciosas. Tivemos a primeira parte conduzida prioritariamente pelo professor Marcel, e hoje a segunda parte vai ser conduzida pelo professor João Bruno, e eles vão comentando, né, os casos. Vai ser tudo baseado em casos, né, onde vão ser discutidos alguns aspectos aí bem interessantes. E a nossa ideia, então, é fazer uma continuação e um complemento, né, do que a gente viu na primeira parte. Quem, por acaso, não assistiu a primeira parte ainda, né, depois pode procurar no nosso canal, que está lá disponível, tá, para vocês assistirem. E depois a gente vai gravando também essa segunda parte, vai disponibilizar. Então, sejam todos aí muito bem-vindos. E agradeço aí, né, os nossos professores aí por também estar se disponibilizando a participar com a gente hoje. Já passo aí a palavra a eles para darem as boas-vindas. Pode começar aí, professor Marcelo. Boa tarde a todos. E mais uma vez é um prazer participar, né, dessa atividade organizada aí pelo Abaeté junto com o João Bruno. Eu sei que a gente tem concorrência, né, nesse momento, né? Mas tenho certeza que vai ser bastante proveitoso, né? Vai lá, João. Boa tarde, pessoal. E vamos lá, eu separei alguns casos aqui para a gente. Vamos tentar utilizar esse momento para abstrair um pouco dessa situação que estamos aí vivendo. Vamos relaxar, né? Esquecer, imaginar que nós não estamos no Brasil e que o nosso foco agora é um paciente. Vamos imaginar que a gente está no nosso serviço, que tem um paciente precisando da gente, tem um colega que desceu para discutir o exame e vamos tentar focar nisso. Conversar um pouco sobre diagnóstico, sobre a abordagem clínica do paciente com doença infecciosa, na verdade, com doença torácica, e ver como é que a gente pode juntar essa informação para nos auxiliar na análise das imagens. Tem dois caminhos que eu vejo possíveis para a gente abordar um exame de imagem, na verdade, um paciente. Olhando as alterações estruturais e, a partir daí, fazendo perguntas a respeito do quadro clínico do paciente. Eu vejo uma imagem, aí me vem uma série de hipóteses, aqueles padrões se encaixam em muitas doenças, e aí eu ligo para o clínico e tento conversar com ele e vou fazendo perguntas. O paciente tem isso, tem aquilo, tem febre, não tem febre, e eu vou construindo as minhas hipóteses a partir dessas informações. E tem o caminho contrário também. Eu posso começar recebendo esses dados, olhando o que eu sei de história clínica. Se eu estou no hospital universitário e tem um prontuário eletrônico, eu sempre peço para o residente dar uma olhada, abre lá o prontuário, vamos ler o que é que tem a respeito, o que é que a gente já sabe desse paciente. Se não tem prontuário eletrônico, eu tento, converso com, às vezes tem um interno rodando no serviço, e eu peço para o cara, vê se você tem algum colega lá na enfermaria da clínica médica, na enfermaria da cirurgia, manda um zap para ele, tenta descobrir algo a respeito desse paciente, ou então, óbvio, se eu conheço o médico que indicou o exame, o médico solicitante, eu ligo na mesma hora para conversar com ele. Por que isso é tão importante? Óbvio, isso é importante em qualquer coisa que a gente faça na medicina, tem que lembrar que o paciente, embora a gente fale muito isso, eu pergunto qual é o próximo exame, ou então o técnico diz, doutor, tem um tórax entrando na sala, ele diz, rapaz, tem um tórax entrando na sala, ele está sozinho, está isolado do resto do corpo. Eu sei que a gente tem esse hábito de se referir ao paciente pelo segmento que vai ser estudado, é o crânio, é o tórax que vai entrar, vamos examinar agora um abdômen, mas eu sempre tento reforçar a ideia de compreender o que você vai ver ali, aquele exame que você está vendo como um paciente, com toda a sua complexidade. Às vezes o que a gente tem no tórax é uma manifestação de uma doença primária do tórax, e às vezes nós temos um envolvimento torácico de uma doença sistêmica. E a gente, além de ter essa informação que é necessária, do mesmo jeito como a gente faz uma anamnese, paciente, qual é a queixa principal do paciente, a história da doença atual, sintomas começaram há quanto tempo, como é que foi a evolução desses sintomas,
a gente faz também o exame físico, só que o nosso exame físico é através do computador. A gente vai utilizar o exame de imagem para examinar o corpo do paciente, e aí a gente tem que seguir uma sequência também. Eu acho isso muito importante. A gente tem que ter todos aqueles pontos que a gente vai checar. Eu vou olhar mediastino, depois olhar pulmão, depois olhar a parede torácica, não posso esquecer de olhar o abdômen superior, as porções do abdômen superior que estão incluídas na área de estudo, não posso esquecer de olhar as porções do pescoço que estão incluídas na área de estudo, porque tudo isso vai me fornecer pistas para interpretar os achados, juntar aquilo e tentar inserir num contexto clínico e elaborar hipóteses diagnósticas. Então, é sempre importante a gente ter essa visão mais geral do que está acontecendo. Esses 2 workshops são sobre doenças infecciosas. E o interessante é que doenças infecciosas, as manifestações radiológicas das doenças infecciosas são muito semelhantes ao de vários outros tipos de doença, o que é uma coisa que não é novidade nenhuma em radiologia torácica. Nós temos poucos padrões e muitas doenças, né? Então, você pode ter uma doença infecciosa com uma apresentação semelhante à de uma doença neoplásica, semelhante à de uma vasculite, enfim, várias possibilidades para justificar aquela manifestação radiológica. Então, é sempre bom a gente seguir essa sequência para conseguir elaborar hipóteses mais precisas. Então, esse primeiro paciente de 53 anos, é um paciente de um exame eletivo, tá? Ele foi encaminhado pelo pneumologista, ele tinha uma queixa de tosse persistente. Essa tosse não era muito intensa, não era muito incômoda, e ele também reclamava de dispneia durante a atividade física. Paciente do sexo feminino. Ela não era atleta nem nada, vocês estão vendo aí que ela tem até é um pouco gordinha, mas quando ela fazia alguma atividade que exigia mais da capacidade respiratória dela, ela sentia um pouco de dispneia e essa tosse piorava. E aí ela não tinha comorbidades, tá? Na verdade, ela tem um diabetes mellitus que é controlado, e ela fez esse exame, nenhum outro dado, eu não tenho outros dados a respeito de imunodeficiências primárias, por exemplo, o uso de medicações. Ela fez esse exame e vamos dar uma olhada aqui o que é que foi que eu vi. Então, vamos começar pela janela de pulmão, vamos avaliar o parênquima dessa paciente, e a primeira coisa que me chama a atenção é a presença dessas opacidades nodulares. Então, são opacidades nodulares situadas no lobo superior, me parece também uma faixa de atelectasia laminar. A gente pode perceber muito sutil a alteração e irregularidade da superfície da pleura junto ao ápice pulmonar, talvez aqui alguns septos interlobulares. Na verdade, eu acho que aqui até um septo intralobular, parece que há algum grau de remodelamento nos ápices pulmonares. A gente vai descendo e os achados continuam sendo os mesmos. São vários nódulos. Esses nódulos têm uma distribuição predominantemente centrolobular e há uma certa redução de volume na região em que esses nódulos são encontrados. Outro detalhe interessante é que a gente observa a presença de algumas bronquiectasias, né? Vocês estão vendo aqui pequenos brônquios dilatados. Continuamos no pulmão, tenho aqui nitidamente um granuloma. E aí eu continuo examinando o pulmão do paciente e percebo que ele tem alterações muito semelhantes no lobo inferior, inclusive com uma certa redução volumétrica. Vocês estão vendo aqui que tem um desvio aqui da fissura. Se a gente olhar isso aqui no sagital, sempre é importante examinar o tórax e utilizar, né, o recurso das reformatações multiplanares para a gente entender melhor a distribuição da doença no tórax do paciente. Então, se vocês perceberem, a fissura oblíqua ela está desviada para baixo, né? Então, existe realmente um componente de redução volumétrica nesse pulmão. Se a gente observar a interface pleural, que deveria ser lisa, ela é irregular. Isso é um outro indicativo de que existe um remodelamento do pulmão. E aí, microscopicamente, esse remodelamento se traduz em fibrose intersticial.
Óbvio, mais uma vez, como a gente conversou na live passada, a gente não faz esse diagnóstico de fibrose, inclusive eu acho que a gente deve evitar utilizar o termo fibrose, mesmo quando a gente acha que tem, e eu prefiro utilizar o termo remodelamento, que é o que a gente observa, um remodelamento. Então, esse paciente tem, como vocês podem ver, vamos olhar aqui no coronal, esse paciente tem uma doença pulmonar, a doença parece se manifestar primariamente no pulmão. Nós temos uma doença com acometimento assimétrico, o pulmão esquerdo é mais acometido do que o direito, e nós temos uma distribuição no lobo superior e no lobo inferior dessa doença, com uma redução volumétrica nítida. A gente vê, inclusive, que a hemicúpula diafragmática esquerda está mais elevada. E a gente vê aqui diversas bronquiectasias. Então, tem uma redução volumétrica, áreas de atelectasia, áreas de remodelamento pós-inflamatório, com sinais de que existe alguma enfermidade que acomete o interstício pulmonar. É possível ver também nos lobos, especialmente nos lobos superiores, algumas lucências, algumas áreas de maior transparência, que muito provavelmente correspondem a enfisema centrolobular. Quando eu vejo uma doença pulmonar, a primeira coisa que eu tento fazer é relacionar essa doença com a anatomia normal do pulmão. Onde é que ela está? É uma doença que afeta os vasos pulmonares, é uma doença que afeta o interstício pulmonar, que afeta os espaços aéreos distais. Quando eu falo em espaço aéreo distal, eu estou falando de sacos alveolares, de alvéolos, ductos alveolares. Ela afeta a pequena via aérea. Quando eu pergunto se ela afeta a pequena via aérea, eu me refiro às porções mais distais do sistema condutor de ar, né, onde não tem troca gasosa, tem só condução. E as grandes vias aéreas. Então, a doença está onde? Né? Então, pelo que eu vejo aqui, a doença acomete as grandes vias aéreas, que eu estou vendo que eu tenho bronquiectasias. Ela afeta o interstício pulmonar, porque eu estou vendo que existem sinais de remodelamento. E eu estou vendo que existem alguns nódulos pulmonares que podem representar uma doença que começou nos espaços aéreos distais. Tá certo? Então, essas são as minhas pistas. A partir desse ponto, a partir do momento em que eu entendo que regiões do pulmão estão sendo comprometidas pela doença, já começo a estreitar as minhas hipóteses diagnósticas. Não vamos parar por aí, vamos dar uma olhada no mediastino dessa paciente. Vamos colocar aqui a janela de mediastino e vamos com calma. No pescoço, o que é que a gente vê? Tem algo de importante, algo de significativo no pescoço? Então, eu estou vendo aqui a tireoide tem um volume normal, a traqueia cervical ela tem um diâmetro normal. E aí, à medida que eu vou descendo aqui, eu percebo mais nitidamente que aqueles nódulos que eu vi na janela de pulmão são nódulos calcificados, a maior parte deles ou completamente calcificada, ou quase isso, né? Quase totalmente calcificados. Eu vejo que essa paciente tem um tecido tímico normal, os vasos, os grandes vasos do mediastino dela, aparentemente não tem nenhuma anormalidade, pelo menos que eu consiga ver no estudo sem contraste. Ela tem um coração com dimensões, com volume aparentemente normal, com as proporções de volume entre as diferentes câmaras, uma proporção normal. A gordura mediastinal tem uma densidade, está dentro da densidade esperada, eu não vejo nenhuma linfonodomegalia. Além de não ver linfonodomegalia, eu também não vejo nenhuma massa, nenhum processo expansivo no mediastino. Mas eu estou vendo aqui, ó, no hilo pulmonar, que eu também tenho algumas calcificações, provavelmente são calcificações de linfonodos. E aí, pessoal, o que a gente pensa, óbvio, outra coisa interessante aqui, isso é muito importante, é muito ignorado a presença de alterações do esôfago. Aqui eu vejo que é uma paciente que tem uma quantidade de ar maior do que a esperada, ela tem um diâmetro normal do esôfago, a espessura da parede do esôfago dela é uma espessura normal, mas ela tem muito ar. E a impressão que eu tenho é em que alguns pontos desse esôfago, ao longo do trajeto dele, eu tenho um nível hidroaéreo. Isso é muito importante. A gente tem que olhar da mesma maneira como a gente faz com o paciente ao examinar, ao fazer o exame físico,
O paciente tem uma queixa respiratória, eu não vou examinar só o pulmão, eu examino o abdômen, eu palpo o linfonodo do paciente, eu faço o interrogatório sobre sintomas em outras partes do corpo. A mesma coisa eu faço quando estou examinando o tórax. Então, eu tenho que olhar para tudo para tentar encontrar pistas que possam justificar a doença do paciente. Então, a paciente com um esôfago com a quantidade de ar maior do que o usual, o que fala a favor de um distúrbio de motilidade, que ela tem líquido dentro desse esôfago e, para completar, ela tem lá no nível do pinçamento diafragmático, a gente vê que ela tem uma pequena hérnia esofagiana, perdão, uma pequena hérnia diafragmática. Então, tudo isso aqui favorece que ela tenha microaspiração oculta crônica. Primeira coisa que eu penso seria uma justificativa plausível para explicar os sintomas dela de tosse persistente. Mas é uma armadilha. Sempre que a gente está examinando um paciente, eu lembro disso quando eu trabalhava como clínico, às vezes a gente tem algo óbvio na nossa frente, e a gente se apaixona por aquele diagnóstico e diz, pronto, está resolvido o problema, eu sei que é isso que o meu paciente tem, porque essa doença explica os sintomas dele. Mas, às vezes, ele tem outras doenças e porque a gente se conformou, a gente encerrou, botou uma pedra em cima desse assunto, o paciente acaba não tendo o seu diagnóstico, né? Ou, pelo menos, somente parte do problema dele é diagnosticado. No abdômen superior, não vejo nada, nenhuma visceromegalia importante no paciente, que tem um contexto de uma doença infecciosa, a gente olhar se ele tem esplenomegalia, se ele não tem esplenomegalia. Outro detalhe importante é que ele tem aqui uma imagem de aspecto cístico, com várias pequenas imagens cáusticas dentro. Provavelmente isso aqui é um divertículo calicinal. A gente tem sempre que descrever os achados no abdômen superior, no exame do tórax, a mesma coisa com o pescoço. Às vezes o problema, a explicação para aquela doença aparentemente torácica está nessas duas regiões. Tem pacientes que são diagnosticados, já vi, a suspeita clínica era de pneumonia e o paciente tinha uma colecistite aguda. Já vi pacientes que tinham dispneia e o problema, a causa dessa dispneia era uma estenose traqueal. Então, é sempre bom a gente examinar essas regiões. Outra coisa é observar a parede torácica, buscar para anormalidades que sejam mais evidentes na parede torácica. Aqui não parece ter um pouco de espondilose, eu não vejo linfonodomegalias axilares. Outro ponto muito importante é verificar os linfonodos axilares. Eu observo que, apesar dela ter bastante gordura no subcutâneo, ela tem uma musculatura, um volume muscular relativamente normal para a faixa etária. Eu estou trabalhando com pacientes que eu suspeito de uma doença infecciosa de evolução crônica, ou um paciente com uma doença neoplásica, eu vou buscar os sinais de sarcopenia. Ela não é uma paciente que tem tanta sarcopenia. Vamos olhar aqui no sagital, a coluna dela tem algumas alterações degenerativas, tem sindesmórfitos, tem osteófitos nas margens dos platôs, mas nada que me chame muita atenção. Então, o que será que está acontecendo com essa paciente? Olha só, depois que você vê o óbvio, enxerga o óbvio, tem alguns detalhes que costumam passar despercebidos e por isso eu reforço que é necessário que a gente tenha uma rotina ao examinar o paciente, tá? Por exemplo, a gente viu que esse paciente tinha uma doença das grandes vias aéreas, tem bronquiectasias, mas as vias aéreas centrais eu não passei, não olhei bem aqui. E se vocês perceberem, tem momentos em que ela reduz o calibre. Olha, a gente está vendo aqui a traqueia, ela dá essa reduzida de calibre, depois aumenta um pouco novamente, e aí vai formar os brônquios-fonte. Vamos olhar o brônquio-fonte direito, aparentemente normal, diâmetro normal, as paredes com espessura normal, não vejo nenhuma lesão intraluminal. Mas quando eu olho para o brônquio-fonte esquerdo, olho como é que ele está. Ele tem um diâmetro irregular e ele tem uma área de estenose aqui, tá? Então, muito provavelmente, a mesma doença que causou essas alterações do interstício, que causou essas alterações nos brônquios, das vias aéreas distais, também comprometeu
a grande via aérea, tá? Também comprometeu a via aérea central. E isso, muitas vezes, essas áreas estenosas são a causa do sintoma no paciente desses que tem tosse, tá? Às vezes, como ela não tem mais a sua estrutura normal, durante a expiração forçada, ou durante a expiração, né, a respiração normal do paciente, quando ele expira o ar, esse bronco sofre colapso, porque a arquitetura dele não é mais a arquitetura normal. E quando a gente junta todas essas informações, é uma doença que forma nódulos calcificados, que leva a remodelamento pós-inflamatório do parênquima pulmonar, que afeta as grandes vias aéreas, que é uma doença que acomete primariamente o lobo superior e as porções superiores dos lobos inferiores, fica fácil em pensar em um agente etiológico para isso. Na aula passada, eu disse assim, poxa, João, de novo, cara, na aula passada a gente já viu tuberculose, a gente vê tuberculose o tempo todo, é a doença infecciosa mais comum da espécie humana, e por que você resolveu, então, mostrar um caso de tuberculose para a gente? Então, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês é entender que é importante não só fazer o diagnóstico, dizer, olha, provavelmente isso aqui é uma tuberculose, mas entender como essa infecção, né, as complicações dessa infecção e a importância dessas complicações, de identificar essas complicações para o paciente, né? Como é importante a gente descrever isso no nosso laudo, ressaltar, enfatizar a necessidade de dar atenção a essas alterações. Outra coisa que eu busco fazer é olhar o padrão de atenuação do parênquima pulmonar nesses pacientes que eu suspeito de tuberculose. Muitos deles persistem com tosse, mesmo após a cura, mesmo após o tratamento, a resposta adequada ao tratamento, mas eles mantêm sintomas respiratórios relacionados à bronquiolite constritiva. Então, eu sempre olho como é que é o padrão de atenuação do parênquima pulmonar nesses pacientes. Não é raro eu encontrar pacientes com tuberculose já tratados, mas que têm um padrão de atenuação em mosaico. Isso se deve a uma bronquiolite inflamatória, que seria uma resposta imunológica àquela infecção granulomatosa. A bronquiolite constritiva vai se manifestar em diversos cenários clínicos diferentes, uso de medicações, por exemplo, doenças autoimunes, mas a tuberculose, a bronquiolite constritiva é uma possível complicação, uma possível sequela da tuberculose. E, nesse caso, essa broncopatia. Então, a armadilha para a gente é que vamos voltar para cá. Quando eu observo o parênquima pulmonar com essas alterações, eu corro, descrevo, o paciente tem bronquiectasia, digamos assim, justifica o sintoma do paciente de tosse. O paciente muitas vezes sabe que teve tuberculose, que tratou tuberculose, ele volta para o médico do seu lado e o médico diz, bom, bronquiectasia, vamos só continuar acompanhando essas bronquiectasias aqui, não vai mudar, não tem muito o que fazer em relação a elas. Então, esse paciente não vai ter o tratamento adequado, né? Não vai receber o tratamento que ele deveria receber. Se você mostra o mesmo exame como esse para o cirurgião torácico, ele vai enxergar de uma maneira completamente diferente, né? Tem um paciente que tem uma doença da via aérea central, tem uma estenose brônquica, a estenose do brônquio-fonte esquerdo, provavelmente relacionada à doença granulomatosa. E aí eu falo em doença granulomatosa porque a tuberculose não é a única doença granulomatosa, nem mesmo a única doença granulomatosa infecciosa. A gente tem doenças granulomatosas infecciosas e não infecciosas, e entre as infecciosas, embora a tuberculose seja mais comum, ela não é a única, tá certo? Então, eu gosto de falar em doença granulomatosa, provavelmente doença infecciosa granulomatosa, e eu posso até conversar com um colega e sugerir, olha, isso pode ser tuberculose, isso pode ser histoplasmose, mas o mais importante aqui é ressaltar que ele tem, chamar atenção para as complicações da doença, tá? Então, nesse caso, ele tem uma estenose do brônquio-fonte esquerdo. E também descrever os achados, outros achados que podem contribuir para a piora desses sintomas, e não só contribuir para a piora desses sintomas, para o agravamento desses sintomas, mas para outros problemas relacionados
a tuberculose. Vamos lá, como é que eu posso explicar isso melhor? Então, vocês estão vendo que a via aérea do paciente está doente. A gente sabe que a função dela não é só conduzir o ar, mas ela tem uma função de proteção importante. E quando ela está doente, ela, óbvio, não só vai deixar de transportar esse ar pelo parênquima pulmonar de maneira adequada, mas como ela não vai mais conseguir fazer aquela proteção, aquela defesa. E o que pode acontecer é que eu vou desenvolver infecções por outros patógenos diferentes. Eu posso ter pneumonias por conta dessas bronquiectasias e eu posso ter infecções que não são raras, na verdade são relativamente comuns, co-infecções por outras micobactérias não tuberculosas. E em alguns pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico, essa possibilidade aumenta, tá? Então, algumas micobactérias, existe uma associação entre doença do refluxo e uma chance maior de desenvolvimento de micobacteriose. A gente vê alguns artigos falando a respeito disso. Então, tudo é importante no paciente, tá? Tudo vai ser importante, tudo tem que ser descrito, tudo tem que ser relatado e, óbvio, a importância que a gente vai dar a isso no final do nosso relatório, a nossa impressão diagnóstica. O que é importante? Eu posso simplesmente dizer o seguinte, olha, o paciente tem estigmas de uma doença infecciosa granulomatosa, com sinais de remodelamento do parênquima pulmonar e com doença das grandes vias aéreas, sendo o aspecto mais importante a presença de uma estenose do brônquio fonte esquerdo e a presença dessas bronquiectasias. Mas ainda, eu acrescento e digo que esse paciente tem sinais de provável desmotilidade, óbvio, eu não posso falar isso pela tomografia, eu posso sugerir que isso pode estar acontecendo, posso sugerir que há um distúrbio de motilidade, porque eu vejo que tem mais ar do que eu esperava no esôfago, que eu vejo um nível hidroaéreo, que eu vejo uma hernia tal. Então, eu devo chamar atenção para isso e para algo que não tem a ver com esse sintoma respiratório dessa paciente, que é essa imagem cística com imagens cáusticas precipitadas ao interior, provavelmente são um divertículo calicinal. Então, embora seja uma doença comum, o que eu quero mostrar com esse caso, a lição que eu quero passar com esse caso aqui, é que às vezes não é tão difícil a gente imaginar, a gente elaborar uma hipótese para explicar o problema do paciente, especialmente quando a gente está diante de uma doença que é muito comum. O que é difícil? É interpretar o impacto que aquela doença tem na clínica do paciente, na vida do paciente. E que mesmo depois de uma infecção ter sido tratada, ter sido resolvida, aqueles estigmas que ela deixou, aquelas sequelas que ela deixou, continuam a causar sintomas, né? Então, se esse paciente que tem tosse for fazer lá uma baciloscopia de descarga, não vai ter mais tuberculose, mas ele vai continuar tendo sintoma. E aí, o que a gente faz? Então, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, explicando quais seriam as possíveis causas da persistência desses sintomas. Então, a gente consegue fazer isso sempre que segue um método, né? Eu olho a via aérea central, eu olho o mediastino, os grandes vasos, olho o coração, olho a densidade da gordura, olho linfonodos, tanto no mediastino quanto nas regiões supraclaviculares, nas regiões axilares. Eu olho a parede torácica, parte muscular, parte óssea, eu olho o subcutâneo do paciente, olho o pescoço e olho o abdômen superior. Então, é sempre importante a gente ter uma sequência, um método, e a gente tem uma chance muito maior de ajudar o paciente, de chegar a um diagnóstico quando a gente segue esse método. Professor Marcel, quer acrescentar alguma coisa? Professor Marcel? Eu acho que a gente podia abrir para pergunta também agora, né? Saber se algum colega que está assistindo tem alguma pergunta. Enquanto o professor Marcel quiser fazer algum comentário também. Alguma pergunta, pessoal? Quem quer acrescentar? Ok, então vamos... Oi, pronto. Oi, professor Marcel. Não, o Baité tem que liberar meu som, que senão eu não consigo falar. É porque mesmo quando vocês desligam o som, né, para voltar eu tenho que liberar. Eu vou deixar ligado, então. Não, eu acho que é um caso
bastante interessante. O João Bruno comentou aí os achados, né? O que eu posso acrescentar assim do esôfago, né? Porque a gente tem uma linha de estudo aqui com esôfago, a gente vê bastante doença do esôfago em tomografia, né? O João Bruno comentou. E, assim, o esôfago a gente mede sempre o diâmetro coronal, né? Então, no lateral, a luz do esôfago, normal até 1 centímetro. No esôfago distal, deixa eu ligar meu vídeo aqui. Opa. No esôfago distal, o pessoal descreve que pode chegar até 1,5 centímetros. Então, a gente costuma usar o termo de esofagopatia ou dilatação esofágica quando tem a dilatação que envolve pelo menos 2 dos 3 terços. E se tiver líquido no esôfago, ele é doente, né? Então, você pode ter uma distensão gasosa, mas, assim, estase líquida não pode ter nunca, né? O mesmo princípio, é só lembrar da questão a gente fazia muito aqui, como tem muito Chagas aqui na região, e a gente tem uma história grande com estudo de Chagas, né, em Ribeirão Preto. Então, é só lembrar do esôfago técnica padrão, né? Então, quando você faz a grafia de 30 segundos, depois de dar o contraste, já não pode ter nada de líquido, né? Tem que esvaziar, mas gás pode ter. Né? E a gente vê nesses nossos trabalhos que a expiração ajuda a ver doença do esôfago, que faz todo sentido, né? Porque diminui a pressão, o esôfago dilata mais. E quando tem dilatação do esôfago proximal é mais específico, né? Então, assim, o esôfago distal um pouco dilatado pode ser fisiológico. Agora, se o proximal está dilatado, aí é doente. E a gente tem, assim, uma estatística boa com esclerose sistêmica, sabe? Então, é assim que a gente tem avaliado, né? E dessas estenoses de traqueia e de brônquios proximais, né? Brônquios fontes e brônquios principais, uma coisa que às vezes o cirurgião pergunta para a gente é a extensão da estenose, né? Porque em teoria dá para corrigir cirurgicamente. Eu só conheço uma pessoa que faz, que é um professor japonês invocado lá do HC de São Paulo, né? E em algumas situações eles fazem uma ressecção e faz anastomose, né? Então, para eles, às vezes, é interessante de saber a extensão, o comprimento, a topografia, eles pedem isso para a gente. Às vezes pode tratar paliativo com aquelas próteses, né? As próteses, em geral, eles colocam, depois tem que tirar, mas parece que estão lançando umas próteses novas, que duram mais tempo. Então, essa descrição anatômica é interessante, apesar que são poucas pessoas que fazem isso. Né? Mas do resto é isso. O João Bruno salientou bem os achados, né? Um belo caso aí de sequela de tuberculose. Parabéns, João. Falou agora a questão de reimplantar, né? Eu lembro de um caso que eu vi uma paciente em Porto Alegre, no pavilhão Pereira Filho, e o cirurgião, o Dr. Camargo, a paciente era esposa de médico, fiquei triste, fiquei com pena do cara, porque ela estava com a tosse persistente, e aí o marido prescreveu um corticoide, que é muito comum, né? A gente vê prescrição de corticoide para melhorar sintoma de tosse, e aí o corticoide fez com que a bactéria corresse livremente, aí ela teve uma estenose completa, extensa do brônquio fonte, perdeu o pulmão, e aí o que ele estava planejando fazer era um pedacinho lá do lobo inferior, aliás, eu acho que era um pedacinho do lobo médio, ele ia pegar, passar por trás do mediastino e implantar no brônquio fonte do outro lado. Então tem esses artistas aí, acho que era o Dr. Camargo, que ia fazer isso aí, não lembro bem, era um dos cirurgiões lá do pavilhão, e aí o cara ia fazer isso aí. Né? Então, assim, é importante lembrar que a tuberculose está em toda parte, é a doença infecciosa mais comum da nossa espécie, e que não é brincadeira, a gente tem que ficar de olho nela, ela é traiçoeira. Eu acho a doença mais interessante, eu tenho vários livros sobre tuberculose, sobre história da tuberculose, eu gosto bastante do tema do ponto de vista científico, mas é uma doença bem nojenta. Então, vamos passar para o próximo caso. Pessoal, só uma perguntinha. O pessoal tem alguma pergunta, pessoal, aí? Alguma coisa? Alguma dúvida? Pessoal que está na audiência? Então, vamos passando aí para o próximo. Tá? Esse é um paciente, 73 anos, tá certo? Paciente de 73 anos de idade. A queixa dela é uma febre baixa, uma perda de peso que ela já tem há muito tempo. Na verdade, ela não consegue mensurar, porque ela disse que sempre foi magra, mas a família dela está dizendo para ela que agora ela está perdendo mais peso do que o normal, que ela está mais magra do que eles estavam acostumados a ver. E que ela tem essa tosse persistente, uma tosse muito antiga, que ela foi no posto de saúde, já haviam falado para ela que podia ser relacionada ao refluxo, porque ela tem refluxo, ela tem doença do refluxo, e
Só que a tosse piorou e agora ela tem essa perda de apetite. Então, a gente tem tosse, perda de apetite, uma perda ponderal que não foi mensurada. A família, ela só foi ao médico, na verdade, porque a família levou ela até o médico. Vocês estão vendo aqui que tem 73 anos de idade. E uma coisa que me chama a atenção, eu não vou começar pelo mais óbvio, tá? Que ela tem uma doença aparentemente pulmonar, né? A gente olha o tórax e diz, onde é que está a doença? A doença está na parede, a doença está na via aérea, está no pulmão, está no mediastino. Então, óbvio, chama logo a atenção o fato de que essa doença está no pulmão. Aí, isso já acontece comigo ainda às vezes. Eu começo a ver a alteração mais evidente, começo a descrever no meu relatório e acabo esquecendo de ver o resto, né? E aí, às vezes, acontece, acho que com todos nós radiologistas, já aconteceu de eu olhar e dizer assim, bicho, eu tenho que descrever depois disso aqui, eu vi esse nódulo aqui na glândula adrenal, eu tenho que descrever. Mas aí eu passo tanto tempo descrevendo aqueles achados mais evidentes, que eu libero o exame, quando é horas depois, eu lembro, e aí corro para ver se o exame ainda não foi liberado, não foi entregue para o paciente para eu poder adicionar aquilo. Então, o bizu, a minha dica para você evitar isso é, tudo bem, eu vi que tem uma doença pulmonar, mas vamos com calma, vamos ver o resto. Vamos dar uma olhada no mediastino dessa paciente. Então, olhando o mediastino dessa paciente, eu observo que ela tem ar dentro do esôfago, ela não tem tem uma pequena hérnia atal aqui, tá? Tem uma pequena hérnia atal. Ela tem um coração, talvez com um pouquinho de aumento. Eu colocaria como um coração de volume normal. Ela parece ter um pectus escavato, e aí isso acaba comprimindo aqui o coração, deixando ele num eixo mais longo aqui, dá uma impressão, às vezes, de que tem aumento do volume cardíaco. Mas olhando aqui para o sulco apical, né, para a incisura da ponta, eu não vejo tanta diferença entre a extensão do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. O diâmetro anteroposterior do átrio esquerdo dela é um diâmetro normal. Ela não tem tanta ateromatose aórtica, um pouquinho de ateromatose. Me chama a atenção, não sei se vocês conseguem ver aí no computador como é que é a resolução da imagem, mas tem uma coisa que me chama a atenção aqui. Quando eu olho para a parede do vaso, olha, vamos olhar a parede da aorta. Não falo aqui nesses pontos em que eu vejo ateromatose, não, tá? Eu estou falando aqui onde, se isso se deve à ateromatose, eu pelo menos não consigo dizer isso com tranquilidade. Dizer, olha, é uma calcificação e está no começo. Mas eu olho para cá e eu vejo, tenho a impressão de que a parede do vaso é mais densa do que o conteúdo. Quando eu percebo isso, eu também olho lá para o coração. Às vezes isso é mais evidente. Aqui não está tanto, tá? Mas em alguns pacientes eu consigo ver que o que está dentro do ventrículo é bem menos denso do que a musculatura aqui da parede. Então, a gente não faz esse diagnóstico por tomografia, a gente faz esse diagnóstico com hemograma, né? Mas, quando eu vejo situações como essa, eu penso que o paciente tem uma anemia. Então, justificaria um paciente que tem emagrecimento, eu olho para a parede torácica dela, eu vejo que, apesar da idade, 73 anos, a gente não tem que ter perda muscular porque é idoso. Na verdade, a gente tem que evitar ao máximo isso, ter perda muscular na terceira idade, tem que começar a prevenir isso logo desde cedo. Mas eu percebo, se vocês olharem aqui para as fossas supraclaviculares, vocês vão ver que provavelmente ela tem uma fossa supraclavicular bem profunda, relacionada a exatamente essa sarcopenia, esse emagrecimento. Olha o recesso axilar dela. Então, eu tenho uma paciente que talvez tenha uma anemia, que tem uma sarcopenia, né, eu acho desproporcional para a idade dela, embora isso seja uma análise bem... A gente vive, se ele é bem nutrido, se ele se mantém ativo, fazendo atividade física. A gente vê aqui, eu vou falar no Ceará, em que a gente tem pescadores, e a gente vê os pescadores, os caras nadam muito, e a musculatura tem cara de 20 anos. Você pega pescador com 70, vê um exame do cara, e ele tem uma musculatura que um cara de 20 não tem, né? Mas sempre me chama a atenção isso, a questão da sarcopenia. Então, essa paciente quase não tem gordura subcutânea, tá? Quando eu vou juntando
essas peças, o paciente talvez tenha uma anemia, o paciente tem sarcopenia, emagrecimento, eu começo a pensar em uma doença crônica. O fato dela me dizer que tem uma tosse persistente, que essa tosse é antiga, reforça a hipótese de que ela tem uma doença crônica, tá? Então, olha só, a gente vai construindo um raciocínio clínico baseado no que a gente está observando no exame. Eu não vejo nenhum linfonodo, não vejo nenhuma massa pulmonar, mas me chama a atenção algo aqui interessante nos grandes vasos. Ela parece ter um aumento do diâmetro da artéria pulmonar, tá? Parece ter, aqui estou forçando um pouco a barra, mas ela, vamos pegar aqui, ela parece ter um aumento do diâmetro da artéria pulmonar, para tentar medir aqui da maneira um pouco melhor, no limite ou um pouco aumentado. É um outro ponto interessante. No abdômen superior, vamos ver que pistas eu tenho. Aparentemente, eu não tenho uma esplenomegalia, embora os pacientes mais idosos, quando eu vejo, eles tendem a ter um baço um pouquinho menor, mas isso também não me diz muita coisa, não me ajuda a fazer um diagnóstico. Ela tem um fígado que tem uma densidade normal, um tamanho normal. Eu não estou vendo nenhuma linfonodomegalia no abdômen superior. Como ela é muito magrinha, a interface de gordura entre as vísceras sólidas é mais estreita, e aí é difícil ver, às vezes, a glândula adrenal, mas elas estão aqui, tem uma aqui, tem outra aqui. Opa, peraí. Tem outra aqui. Não parecem estar normais. A parede torácica, o arcabouço ósseo, não tem nenhuma grande anormalidade. Então, vamos para o que interessa. Vamos olhar aqui a grande via aérea, vamos olhar a via aérea central, vamos olhar lá a traqueia cervical, vamos olhar os brônquios pontes, percebam aqui como eles têm diâmetros normais. E agora eu começo a olhar para o parênquima pulmonar, e o que me chama a atenção é um padrão micronodular. Eu tenho vários pequenos nódulos, e esses nódulos, como vocês podem ver, eles têm um aspecto, vamos pegar aqui o MIP, e vocês vão ver que muitos desses nódulos, vou maximizar isso aqui, muitos desses nódulos são conectados por opacidades lineares, conferindo aquele aspecto, aquela morfologia que nós comparamos a de uma árvore em brotamento. Então, quando eu tenho opacidades centrolobulares unidas por opacidades lineares, eu penso em um padrão de árvore em brotamento, isso quase sempre está associado à bronquiolite inflamatória. Por que quase sempre? Porque existe em uma situação, por exemplo, tem algumas neoplasias com metástases intravasculares que elas simulam árvores em brotamento, né? Tem relatos disso na literatura com doença de mama, com doença renal, e ela faz árvore em brotamento. Então, me parece ser uma bronquiolite inflamatória, tá certo? Todo o pulmão dela, praticamente todo o pulmão dessa paciente está comprometido por essa bronquiolite inflamatória. E eu tenho uma doença que não somente é das pequenas vias aéreas, mas também das grandes vias aéreas. Então, percebam que essa paciente tem diversas bronquiectasias, distribuídas especialmente no lobo médio, inclusive com redução de volume. Olha como é que está aqui a fissura oblíqua, né? Uma redução importante do volume do lobo médio, onde eu tenho várias bronquiectasias. Se eu olhar isso no sagital, vamos olhar para cá no sagital, a gente tem uma redução importante de volume do lobo médio, tá certo? Então, a gente tem uma doença das pequenas vias aéreas, uma doença das grandes vias aéreas. Essa doença de pequenas vias aéreas é uma doença de padrão predominantemente inflamatório, uma bronquiolite inflamatória, mas tem um outro aspecto, um outro componente importante dessa bronquiolite, que é, vou tentar aqui escurecer, ajustar aqui essa imagem, vou pegar, mexer aqui numa coisa que não era para mexer. Ok. Vamos de novo aqui para o MPR. Vamos olhar o MINIP. E eu quero que vocês observem o padrão de atenuação do parênquima pulmonar. Tirando, eu não estou falando dessas opacidades, eu estou falando do parênquima pulmonar mesmo. Olha só, olha isso aqui, seria mais ou menos a densidade do
parênquima, que eu esperaria, mas olha como é que ele está. Ele tem um padrão em mosaico, ele tem áreas com atenuação mais ou menos normal, e essas áreas são entremeadas por áreas de baixa densidade. Esse exame é um exame não foi feito em inspiração, tá? Não uma inspiração perfeita, mas também não é um exame de inspiração forçada, mas a gente percebe que existe também uma atenuação em mosaico. Então, muito provavelmente, esse paciente, além de uma bronquiolite inflamatória, ele talvez tenha uma bronquiolite constrictiva. Então, vamos lá. É uma paciente que tem uma doença crônica. Essa paciente tem uma doença das pequenas vias aéreas, combinada a uma doença das grandes vias aéreas. Ela tem, além disso, alguns linfonodos, calcificados. Ela tinha alguns linfonodos calcificados no hilo, pouquinho, né? Não dá para dizer que está calcificado, não. Aparentemente, alguns desses nódulos dentro dessas áreas aqui de consolidação dos espaços aéreos também são calcificados, aqui especialmente. Então, qual é a hipótese diagnóstica principal de vocês? Alguém quer participar, quer dar uma opinião, dizer o que é que acha que é essa doença aqui? Se um colega perguntasse para você, ok, você me descreveu, mostrou todas as características da patologia, o que é que você diria que é? Qual seria a explicação para isso? Depois eu vou dizer por que é tão importante você levantar essa hipótese. E aí, alguém quer contribuir? Alguém quer perguntar? Ok, vamos lá então. Muito bem, então, esse paciente aqui, a meu ver, tem uma doença infecciosa. É uma doença infecciosa granulomatosa. Eu digo pela formação dessas imagens, essas densidades nodulares calcificadas, linfonodo calcificado. É muito provavelmente uma doença inflamatória granulomatosa. A mais comum dessas doenças é a tuberculose. Só que, se vocês lembrarem dos pacientes que vocês estão habituados a ver com tuberculose, a cara, o jeitão da doença é um pouco diferente. A tuberculose, embora seja, óbvio, uma doença com muitas faces, com muitas apresentações comuns e outras bem comuns, o mecanismo principal da doença é o quê? Especialmente no paciente imunocompetente. O patógeno chega na via aérea distal, coloniza, é fagocitado pelo macrófago, se inicia todo aquele processo inflamatório que vai levar à formação de um granuloma. Algumas bactérias entram no linfático e vão seguir esse linfático ou através do linfático que está lá na periferia do lóbulo pulmonar secundário, ou ao longo do eixo, que é muito comum ao longo do eixo broncovascular, ou seja, no interstício axial, e aí naquele caminho que ela vai seguindo, ela já vai se implantando, criando pequenos granulomas na submucosa do brônquio, até chegar naqueles linfonodos satélites que estão lá no mediastino. E aí aquele mesmo processo, aquele mesmo fenômeno granulomatoso, de reação granulomatosa que ocorre no espaço aéreo distal, ocorre também dentro do linfonodo. E aquele linfonodo vai calcificar. Quando a doença não é contida, né, quando o nosso corpo, nosso sistema imunológico não consegue parar o patógeno, ele continua a progredir e aí ele vai destruindo o parênquima pulmonar adjacente até formar uma grande área de lesão caseosa. A gente lembra lá da época da faculdade. E aí, em algum momento, não se sabe bem, pelo menos nos artigos que eu li de patologia, eles ainda não têm uma explicação precisa para essa mudança, mas aquela grande massa de necroses caseosas, ela se liquefaz e libera aquele exudato para dentro da árvore brônquica. E aí o que é que acontece? A gente vai ter árvore em brotamento em diversas partes do pulmão, principalmente lá nos lobos inferiores. Se a gente lembrar do primeiro caso, era mais ou menos assim. A gente tinha uma sequela de uma doença infecciosa que estava lá no lobo superior e no lobo inferior. Porque geralmente é assim que a tuberculose se comporta. Talvez seja a apresentação mais comum. Então fica uma cavidade no parênquima pulmonar e a gente começa a ter árvore em brotamento, né, bronquiolite, pela dispersão dessa secreção dentro da via aérea, da grande via aérea. Nesse caso não é assim.
Se vocês perceberem, não tem tanta doença nos lobos superiores, é uma doença com a distribuição mais ou menos difusa, afeta ambos os pulmões e ela tem uma evolução mais lenta, né? Tem uma evolução mais lenta, é uma tosse que está lá acompanhando a paciente há mais tempo e que os sintomas não eram tão intensos, afinal de contas ela só buscou atendimento médico porque a família achou que ela estava perdendo peso, que essa tosse estava persistente, talvez eles estivessem até preocupados aí com alguma neoplasia. E aí ela tem esse acometimento particular do lobo médio. E aí, óbvio, a gente consegue inserir isso num contexto clássico, no modelo de doença, que é a micobacteriose atípica. A gente tem, inclusive, esse padrão de acometimento do segmento lingular inferior, de lobo médio, como a descrição daquela síndrome de Lady-Whitmer, lá daquela personagem do Oscar Wilde. Então, ele tem essa característica de comprometer o lobo médio com redução de volume, com formação de inúmeras bronquiectasias. Muitas vezes esses pacientes precisam fazer ressecção, tirar esse lobo pulmonar e fazer o tratamento dirigido para a micobacteriose. Esse é um padrão clássico, tá certo? É um padrão que a gente olha e diz, cara, isso provavelmente é uma micobacteriose atípica. Olhar para cá e dizer isso não é tão difícil. Não é tão difícil porque é uma doença mais comum em mulheres, é uma doença que é mais comum em mulheres mais velhas, né? Com mais idade, 60, 70 anos. É uma doença comum, embora a gente fale pouco dela. Ela é interessante, ela é quase tão comum quanto a tuberculose, na verdade, e ela é subdiagnosticada. Mas eu quero ressaltar, eu quero reforçar com vocês de que nem sempre é assim. Nem sempre a micobacteriose tem essa apresentação clássica, comprometendo, fazendo bronquiectasias de lobo médio em segmentos lingulares. Existem muitos padrões de apresentação das micobacterioses atípicas. Vocês têm que guardar, a dica que eu dou para vocês é guarda naquela gaveta de diagnósticos que vocês mais utilizem. Vocês não, deixar aqui na gaveta as doenças que eu vejo com mais frequência, os diagnósticos que eu mais faço, vou deixar nessa gaveta aqui, para sempre que eu estiver olhando um paciente, vamos ver se não é um desses diagnósticos mais comuns aqui. Né? Quando eu olho aqueles diagnósticos e não encontro uma resposta, aí eu vou buscar coisas mais estranhas, coisas mais raras. Existe a descrição, se você pega lá nos livros americanos, eles falam em hot tub, né? A doença relacionada àqueles banhos quentes, aquelas banheiras com água quente. Os americanos usam muito. Aqui no Ceará, eu confesso para vocês, não faz muito sucesso, tá? Você ficar deitado numa banheira com água quente. Também não é muito comum sauna aqui, mas existem outras situações que expõem a gente, na verdade, inúmeras outras situações, algumas ainda não bem compreendidas, em que a gente se expõe a esse patógeno que está no meio ambiente. A gente não pega micobacteriose de outras pessoas, como é o caso da tuberculose, a gente pega do ambiente. Eu não tenho mais, infelizmente, esse caso, era um caso bem bacana, mas era um paciente da Santa Casa de Misericórdia aqui de Fortaleza, e aí ele tinha áreas extensas de atenuação em vidro fosco, ele tinha feito uma pneumonia por hipersensibilidade, e ele tinha algumas alterações, nódulos com algumas escavações, algumas bronquiectasias, que fazia a gente pensar em micobacteriose atípica, mas ele tinha muito vidro fosco. Então, ele fez uma reação de pneumonia e hipersensibilidade, e o cara jovem, sexo masculino, mas com o que é que o cara trabalhava? Ele fazia limpeza de caixa d'água. Então, eu fui perguntando, ele trabalhava com o quê? No momento, ele não trabalhava mais com aquilo, ele trabalhava com uma coisa completamente diferente que não justificava. Mas aí eu fui buscando, e antes disso? E ele trabalhava com o que antes disso? E antes? E aí, ele tinha trabalhado durante um tempo fazendo limpeza de caixa d'água. Aí os caras vêm lá com aquelas mangueiras de alta pressão, usa às vezes para lavar carro, joga lá na caixa d'água, fica dentro da caixa d'água limpando com aquelas mangueiras de alta pressão e aqueles aerossóis transportam a bactéria, o paciente inalou e provavelmente foi essa causa, o meio de infecção pela micobacteriose. Então, quando a gente aborda um paciente com doença infecciosa, muitas perguntas vocês têm que lembrar de fazer. É febril, é afebril? É um paciente imunocompetente, imunossuprimido. Dentro os pacientes que são imunossuprimidos, é importante saber, é um paciente que tem HIV ou é um paciente que não tem HIV, tem uma outra patologia que causa imunossupressão, porque isso vai ajudar a gente a estreitar as nossas hipóteses.
Outro ponto importante é com o que o paciente trabalha, o que é que ele faz da vida. Isso é importante porque vai mostrar a exposição mais frequente a alguns grupos, alguns tipos de patógenos. Então, essa é uma doença, a micobacteriose atípica. Já vi, infelizmente, muitas vezes pacientes com o diagnóstico de tuberculose, e aí, como as medicações utilizadas são, em muitos casos, as mesmas ou muito parecidas, muda o tempo de tratamento, o paciente é tratado como se tivesse tuberculose, ele não fica bom, né? E aí, quando ele faz a baciloscopia de escarro depois, óbvio, não vai vir. Não tinha nem no começo micobactéria. O cara foi tratado e diz, bom, não veio, não tem como a gente fazer cultura, mas isso aqui com certeza é tuberculose, vamos tratar. O paciente melhora, e ele diz, olha, era tuberculose mesmo, ficou tratado, está tudo bem, e o paciente continua adoecendo, fazendo episódios em que ele tem exacerbações da doença e fica sem o diagnóstico. Eu já vi muitos pacientes fazendo a indicação clínica, acompanhamento de bronquiectasias. E eu olhava, o cara tinha uma micobacteriose atípica e nunca tinha feito tratamento para micobacteriose atípica. Então, a gente tem que ter esse diagnóstico em mente, porque ele é comum, e a gente tem que reforçar, e a gente tem que sugerir isso do nosso lado, a gente tem que ligar e conversar com o médico do paciente e dizer, olha, investiga o que pode ser isso. O tripé é o tripé clínico, o diagnóstico clínico, e a clínica é muito parecida, às vezes, com a da tuberculose. O diagnóstico radiológico, padrão de apresentação é diferente do padrão, ele lembra, parecido, mas ele é diferente do padrão de apresentação da tuberculose. E, por último, a identificação direta do patógeno, que você pode fazer por lavado broncoalveolar ou você pode fazer por biópsia. Nesse paciente da Santa Casa, o diagnóstico foi feito por biópsia pulmonar. Na verdade, os caras me apresentaram o caso na sessão, eles já sabiam, os safados, já sabiam o que era a doença e foram lá e me perguntaram o que eu achava que era. E aí estava na lista das coisas, eu fui fazendo a sequência e era isso, fazia sentido porque o cara trabalhava com isso, né? Então, a história clínica, ocupacional, a história de viagens, a viagem recente que o paciente fez, já vi pacientes que migram de uma região para outra, onde uma determinada doença infecciosa é mais comum. Vi um paciente aqui que tinha paracoccidioidomicose e o cara, alguns anos antes, acho que uns 10 anos, morava na região sudeste e trabalhava na agricultura. Então, é importante a gente conhecer um pouco da história clínica do paciente para elaborar as nossas hipóteses. Então, é isso. Professor Marcelo, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, João. É um belo caso de MNT, né? Micobacteriose não tuberculose. Você lembrou bem da síndrome da Lady Windermere, né? Que apesar de ser um conto de Oscar Wilde, quando você põe lá no Google, aparece primeiro coisa de radiologia, depois de literatura, né? Porque ficou tão consagrado. E naquela nossa conversa de padrões, né, que a gente discutiu semana passada, então é um padrão nodular bronquiectásico, de predomínio nos campos médios, no contexto crônico, né? Seria essa a descrição encaixando nos padrões radiológicos de processos infecciosos, né? E como você falou, muitas vezes, assim, é diagnóstico do radiologista, tem vários casos, assim, que a história é igualzinha, senhora de meia idade, tossidora crônica, que muda de pneumologista 3, 4 vezes até alguém resolver pedir a tomo, né, e a gente comentar. E faz PPD, é 0, colhe escarro, não cresce nada, porque o bicho é mais difícil de você isolar e de fazer crescer do que a micobacteriose tuberculose. Em muitos casos faz diagnóstico só depois da broncoscopia, com obtenção aí de material citológico, às vezes até patológico, como você comentou. O bicho é mais difícil de achar, né? Então tem que ter a suspeição para fazer a investigação correta e o tratamento correto. Aí quando a gente põe lá MNT, o broncoscopista vai direto, ou no lobo médio na língula, obtém material, aí acha o bicho, né? Muito bem apresentado e belo caso. Obrigado, professor. Vamos... Alguma pergunta? E aí, Abata? O pessoal tem alguma pergunta aí, alguma coisa? Tem uma pergunta aqui, ó. Como é que é? Vou escrever aqui, ó. Síndrome da Lady... É francês, né? Windermere. Eu acho que é assim. Põe no Google aí que vai aparecer. É um conto do Oscar Wilde, né? Inclusive, tem mais de uma peça. Né? A feminista naquela época era uma mulher bem feminista, não é isso? Ela não gostava de demonstrar fraqueza diante da alta sociedade, ela era bem independente, né? Bem legal. Ela usava o leque para proteger a tosse, né? Para esconder a tosse, exato, né? Para não ser uma demonstração de fraqueza, de fragilidade.
Bem bacana. A gente, né, esses 2 primeiros casos acabaram demorando um pouco mais. Se tiver um rapidinho assim, coisa rápida, dá pra gente discutir mais um, mais por causa do horário, né? Podia finalizar aí com um mais rapidinho. Tá bom. Eu não coloquei muitos casos, mas para a gente aproveitar a abordagem, falar um pouco dessa correlação entre a clínica e a radiologia. O que é que a gente precisa perguntar, que passos a gente precisa seguir antes de fazer a interpretação dos padrões radiológicos, né? O que é que a gente tem que conhecer do paciente? Que você desce, vou pegar outro caso aqui, o paciente desce lá da enfermaria, às vezes vem com o interno, e aí o interno fala mais do que eu, né? O interno fala mais do que eu, e você diz assim, poxa, ele continua lá falando, você não sabe, mas esse cara não vai parar. E aí o que é importante? A gente saber o que é que eu quero, né? O que é que eu preciso para me ajudar a elaborar as minhas hipóteses diagnósticas. Quais são as minhas perguntas? Então, o meu foco maior era esse, né? Era falar que perguntas eram essas. Então, o próximo caso é um paciente, 90 anos, perdão, não é esse caso não, esse caso aqui. Pronto. O paciente de 51 anos, do sexo feminino, e aí o achado, a queixa era febre alta, com calafrios, tosse, tá? Tosse purulenta, secreção purulenta, e aí ela fez a tomografia com suspeita clínica de pneumonia, claro, e aí o achado é isso aqui. Tá? Então, o que é que a gente observa? A gente observa que existe uma área de consolidação, em meio a essa área de consolidação existe uma cavidade aérea, uma escavação, como vocês preferirem, e essa cavidade aérea ela tem paredes espessas. A gente vê que tem alguns debris, material necrótico aqui dentro dessa cavidade aérea. Na periferia, na interface entre essa cavidade aérea e o parênquima normal, a gente tem algumas áreas de atenuação em vidro fosco, como vocês podem ver aqui, olha a transparência normal do pulmão, e olha a transparência aqui, tem uma área de interface de vidro fosco. E essa paciente também tem outros micronódulos, parecem também que esses micronódulos têm pequenas cavidades aéreas, como vocês podem ver, vou dar um zoom aqui, ver se ajuda para quem está assistindo aí. Então, vocês estão vendo que tem nódulos aqui, eu não sei se são pequenas bronquiectasias, talvez sejam, né? Está acompanhando aqui o feixe broncovascular, aqui também acho que é uma aqui é com certeza um brônquio, mas alguns desses nódulos parecem ter cavidade. E eu também vejo opacidades com padrão de árvore em brotamento, tá? Então, tem uma bronquiolite infecciosa, olha esses outros nódulos aqui com cavidade dentro, áreas de atenuação em vidro fosco, E a minha pergunta é, o que vocês acham que é isso aqui? Eu vou aprender a usar aquele recurso do professor Marcel, que eu achei muito legal. Estimula até a gente a manter a atenção. Mas nessa semana eu acabei que não tive muito tempo e não aprendi. Vou aprender a fazer para discutir isso com os colegas. Mas o que vocês acham que é isso aqui? Né? Então, a gente tem pouco tempo, eu vou falar. Isso aqui é uma área de necrose do parênquima. A gente tem um processo... Que doenças poderiam fazer isso? Bom, doenças neoplásicas poderiam fazer isso? Poderiam. A gente tem doenças neoplásicas que formam cavidades e que também se manifestam como apresentam imagens de padrão de árvore em brotamento, que seria a disseminação ou intravascular ou endobrônquica daquelas células neoplásicas. Ou ainda a um processo infeccioso relacionado à própria alteração estrutural imposta pela neoplasia. A gente tem doenças do colágeno, a gente tem vasculites que podem causar necrose, mas pela clínica da paciente, febre alta, tosse, uma evolução recente da doença, isso me faz pensar em uma pneumonia com formação de abscesso, tá certo? Uma pneumonia com abscesso pulmonar. Aí, a gente já discutiu isso aqui, já conversou, o professor Marcel enfatizou bem que nosso papel não é falar quem é o patógeno, não é dar o lado microbiológico, isso tem que ficar para o microbiologista. Mas se a gente discute isso com um colega, é importante a gente apresentar pelo menos um norte. Olha, pode ser isso, A, B, C, D, pelo menos esses 5 aqui, é provável que esteja entre esses 5 patógenos aqui. É o mais provável, porque ele vai, antes de ter o teste laboratorial, ele vai fazer um tratamento empírico.
Será que é uma infecção fúngica? Será que é uma infecção bacteriana? Né? O padrão, essa doença foi adquirida na comunidade, é uma doença relacionada à ventilação mecânica, uma pneumonia relacionada à ventilação mecânica, é uma pneumonia relacionada ao serviço de saúde, que eles estavam lendo o Harrison esses dias, e aí eles mudaram, agora deixou de ser pneumonia hospitalar, passou a ser pneumonia associada ao serviço de saúde. Não sei muito bem como é que é, eu ainda não li muito sobre isso, mas eu observei que eles estão agora chamando de pneumonia, subdividindo a pneumonia hospitalar em duas partes, pneumonia associada a serviço de saúde e pneumonia relacionada à ventilação mecânica. Mas é isso, será que isso aqui poderia ser uma pneumonia fúngica? Será que isso aqui poderia ser uma tuberculose? Ou será que isso aqui é uma pneumonia bacteriana? E aí a pergunta que eu faria para vocês, né, seria: será que isso é tuberculose? Né? Então, um outro detalhe interessante, falei sobre a importância de seguir uma sequência, é quando a gente olha aqui, bota na janela de Mediastino, eu vejo o seguinte: essa paciente já fez uma cirurgia cardíaca, tá? Ela tem uma dilatação da aorta ascendente, da raiz da aorta, e ela tem uma válvula aórtica metálica, tá bom? Tem uma válvula aórtica metálica. E a gente sabe que cirurgia, a gente pode, eu não sei por que foi, qual foi a causa dessa substituição, qual era a doença valvar que ela tinha, estenose, uma insuficiência a valvar aórtica, não sei o que é que ela tinha, mas é importante a gente lembrar que cirurgias abertas, a gente pode fazer um procedimento transcatéter para repor, para substituir aquela válvula, ou a gente pode fazer cirurgia aberta. E a cirurgia aberta, ela tem uma quantidade, uma incidência muito maior de complicações, e muitas dessas complicações são complicações infecciosas, tecidos moles da parede, né, o subcutâneo, da face do peitoral, infecção do externo, infecção do mediastino. Esse externo aqui, se vocês olharem, não é tão recente essa cirurgia, porque você já tem vários locais em que tem um calo ósseo já bem formado, né? Então, não é tão antiga. Então, se isso for relacionado à cirurgia, ela não é tão recente, tá? Não está ali dentro dos 15, 20 primeiros dias, não. Mas nós sabemos, está bem descrito na literatura, que pacientes podem apresentar pneumonias relacionadas à cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, numa fase bem mais tardia de evolução, às vezes mais de um mês após o tratamento. Então, um dos patógenos mais comuns nesses tipos de infecção é o Staphylococcus aureus, E esse paciente tem exatamente uma infecção causada por Staphylococcus. Tá? Foi confirmado isso aqui pela microbiologia, que era uma infecção causada pelo Staphylococcus. Então, o que é que eu estou falando sobre isso? Existem várias infecções que levam à pneumonia necrotizante, tá certo? Inclusive relacionadas à cirurgia cardíaca. A gente podia ter num paciente com cirurgia cardíaca que foi submetido à ventilação mecânica uma cândida, né, uma infecção por cândida, ou infecção por pseudomonas, ou infecção por estáfilo, né? Mas quando a gente junta o fato de que esse paciente está numa fase mais tardia desse pós-operatório, que ele colocou uma prótese valvar metálica, né? Isso faz pensar em uma infecção como o Staphylococcus. Então, tem outras, enterobacteriáceas, por exemplo, a pseudomonas, mas o estáfilo está entre as mais comuns. Então, o que eu falo para o colega, se esse paciente estivesse na UTI, eu ia dizer, cara, pense em fungo relacionado à ventilação mecânica, mas pensa também em estáfilos ou pseudomonas, né? Então, é interessante essa conversa. Eu não vou colocar isso no meu laudo, mas eu devo dialogar, conversar com o meu colega e botar ali junto com ele a cabeça para pensar e dizer assim, poxa, o que será que é? Que será que germe é esse? Para que ele possa escolher o antibiótico que ele vai começar antes de receber os resultados das culturas, né, do lavado, da biópsia, seja lá o que é que ele vai escolher para fazer o diagnóstico etiológico da infecção. Tá bom? Basicamente é isso que eu queria mostrar. Tinha outros casos, mas esses eram mais ilustrativos. Eu tenho umas perguntas aqui no chat, vai dar uma olhadinha. Tenho. É que eu estou conversando aqui por chat, pelo bate-papo com o João. Ele está perguntando a questão da TB em atividade, né?
Porque eu estou assim, não poderia ser TB? Poderia ser TB, né? Aí Poderia. depende, né? É uma boa hipótese, né? Depende do contexto clínico, né? Sim, E sim. não sei, os casos que eu tenho, assim, de TB escavada, né? Dificilmente é uma cavidade única grande desse tamanho, né? Me lembra mais um abscesso pulmonar mesmo, como complicação de uma pneumonia, né? Sim. Aí está perguntando assim, o que seria a parede espessa da TB em atividade? Parede que não é espessa é aquela parede que mede menos do que 5 milímetros, né? Uma cavidade residual, entendeu? Então aqui, se fosse TB, seria TB em atividade. Jamais uma lesão dessa poderia ser uma TB residual, né? Não sei se eu respondi a pergunta dele. Cara, eu tenho um monte de doença infecciosa aqui, eu estava empolgadíssimo, acho que dava para a gente fazer uma live tipo a do Gustavo Lima, de, sei lá, foram 5, 6 horas, só falando sobre doença infecciosa, tem muito caso legal. Mas, o que vai mimetizar essas doenças aí, eu tenho umas 3 de doenças diferentes que têm uma apresentação parecida com essa. E é bem legal que a história clínica ajuda, né? Alguns detalhes, como o professor Marcel colocou, alguns pequenos detalhes afastam, reforçam determinada hipótese e é bem bacana esse exercício. Eu adoro doença infecciosa. Acho que se eu tivesse feito clínica médica, eu tinha feito infectologia. A gente planejou inicialmente, né, esse tema com duas lives, né? Mas ocasionalmente a gente pode até marcar mais um terceiro momento aí, de repente na outra semana, e discutir mais algum caso, né? Mas eu acho que assim, em termos de tempo, né, a gente está num tempo bom, porque senão fica muito demorado, né? E ativo também para o pessoal que está assistindo, né? A gente pode marcar na próxima semana, de repente, mais uma hora e meia, né? Mais um encontro. Ok, acho que tá bom, né? Muito bem. Então, pessoal, só realmente agradecer bastante aí aos colegas que participaram aí na audiência e aos nossos professores, né? Sempre aí muitos solícitos e trazendo aí casos bem ilustrativos para a gente. Né? Eu vou estar encerrando aqui, passo a palavra final aos professores e, né, um bom final de semana a todos. Muito bem, obrigado, pessoal. Eu acho que ótimos casos apresentados aí pelo João Bruno, né? Eu agradeço a todos a participação e um bom fim de semana para todos. Vai lá, João, termina aí. Digo mesmo, obrigado. Eu acho muito divertido essas lives, acho bem bacana. E é algo que, infelizmente, eu acho que essa é uma das coisas boas que trouxe das pouquíssimas que trouxe a pandemia, essa quarentena, é a possibilidade da gente estar interagindo com pessoas de vários estados, né? Vários radiologistas que gostam de tórax e que a gente vê tanto as dúvidas dos colegas, quanto vê as sugestões, quanto vê as hipóteses. Isso é bom não só para a gente que está aqui com o caso falando, mas porque a gente vê, às vezes, na pergunta, né, ou vê na hipótese que alguém sugere no chat, outras possibilidades. Né? Às vezes a gente fica cego para outras hipóteses e é bem bacana. Eu estou adorando isso aqui. Espero que a gente possa ter encontros assim para discutir casos, mesmo depois do fim da quarentena. Já que você falou do Gustavo Lima, na próxima você dá uma palhinha para a gente aí com o violão, né? E vamos tem que ver aí também com o Abaeté a questão das 5 elementos, né? Se vai ter realmente, vai ter um patrocínio aí das 5 elementos para a gente tomar uma cerveja durante a discussão dos casos. Aqui em Fortaleza está garantido. Difícil é mandar para Ribeirão, né? Chega, no SEDEX chega. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Até mais, pessoal. Um abraço, Tudo de bom. tchau. Vou estar encerrando aqui. Valeu, tchau.